Mas deixa eu então começar com o nosso primeiro momento. A gente hoje tem um médico que eu particularmente respeito muitíssimo, incansável em pesquisar a saúde de todos nós, que está trazendo um assunto muito propício para os dias atuais. Ele está lançando um livro que chama Ansiedade. Ele já lançou Antes que eu me esqueça e agora O Cérebro Ansioso. Um livro realmente especial que fala dos tratamentos, que aborda esse tema, mostrando todas as possibilidades. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, gente, que atinge cerca de 10% dos brasileiros. Então, assim como outras doenças psicológicas, este também é um transtorno muito sério que merece ser discutido. Então, Dr. Leandro Teles vai nos ajudar a entender. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui, viu? A honra é toda minha. Tava com saudade de você, a gente do programa. Também. Tava que demorando. Conseguiu Vamos alinhar. sentar um pouquinho, senta o mais pertinho possível aqui de mim. E aí a gente já começa o nosso bate-papo. Quero te convidar para participar. Se você tem alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, no 11 9 50 45 18 40. A gente fica com mania de falar 0 operadora, mas no WhatsApp não tem. É direto, né? 11 9. Tá mudando a cultura 50, agora, de 45, até do jeito de falar, né? É verdade. Doutor, deixa eu dar uma olhadinha no livro. Olha que maravilha. Esse é seu, trouxe de presente, a gente já tá com pré-venda. O lançamento vai ser agora, quinta-feira, semana que vem. Você é a nossa convidada, com a sua produção e seus telespectadores. Vai ser um evento aberto ao público, gratuito, aqui na Paulista, na Livraria Cultura, do Conjunto Livraria Nacional. É ótimo. Lá que eu lancei o meu livro também, na Livraria Cultura, Conjunto Nacional. Que horas? Vai ser a partir das 6h30 da tarde, das 18h30, e vai até umas 11 horas da noite. É na quinta-feira, no dia 7/6. Eu vou. Quinta-feira que vem. Dia 7, eu estarei lá. Vá também, vá prestigiar. Vai ser uma noite bacana que a gente vai ter uma palestra sobre esse tema no tablado, vai ter os trovadores urbanos tocando música ao vivo, vão ter coquetel. Vai ser um evento aberto mesmo a todos. Então eu convido os seus telespectadores para fazer desse evento o evento deles também, para que eles possam estar juntos com a gente nessa noite. O Cérebro Ansioso. Ah lá, com a gente fez de dedicatória. propósito, né? Essa capa já bem visceral, essa capa vermelha. Parece que a gente combinou também no tom hoje, né? Não, hoje tá todo mundo aqui, a nossa equipe tá toda assim, no mesmo tom, tá muito legal. Depois eu mostro os bastidores pra você. Bom, aqui fala de tudo, né, que tá relacionado a esse cérebro ansioso e eu vejo que tem várias vertentes, né? Hoje a ansiedade é um problema de saúde pública, Cláudia. Então hoje, você falou os números da Organização Mundial da Saúde, 10% da população com transtorno de ansiedade. Muita gente, mais de 18 milhões de acometidos, principalmente jovens. Mulheres têm um risco 2 vezes maior de ter um transtorno de ansiedade. Isso pode ser a base de outros transtornos. Quando a ansiedade, o gerenciamento emocional vai mal, o resto da vida também vai mal. Então é importante você reconhecer. Nesse livro a gente traz qual é o limite da normalidade, traz os sintomas mais comuns, físicos, psicológicos e cognitivos. Eu trago casos clínicos para a pessoa entender e também poder se situar. E, lógico, depois a gente fala um pouquinho sobre os determinantes e o que a pessoa pode fazer para mudar o estilo de vida, quais são os casos que precisam de remédio ou não, para a gente diminuir um pouquinho o preconceito e o estigma sobre esses transtornos. Né? Perfeito, mas aqui, enquanto a gente não lê o livro, eu, que tenho um cérebro um tanto quanto ansioso, já quero saber qual é o limite da normalidade. Primeira coisa é que a ansiedade é uma coisa que tem a ver com a própria natureza humana. Todo mundo tem ansiedade em algum momento. Diante de uma situação nova, de risco, a ansiedade é um mecanismo de defesa. O cérebro ele vai ficar mais tenso, vai focar a atenção naquele problema, a respiração pode ficar um pouco mais rápida, o coração bate mais forte. Então isso é plenamente normal. Só que tem que ter um alvo. Tem que ter um alvo, alguma coisa que está prestes a acontecer. Tem que ser um alvo real. E essa resposta ela tem que ser proporcional a esse alvo. Então, se eu tiver isso antes de uma entrevista de emprego, antes de uma prova, numa situação ameaçadora, antes do casamento, isso é normal, plenamente normal. Só que, às vezes, o sistema ele se desregula. Por overdose de informação, por dificuldade de repouso, por genética, às vezes tem pessoas que têm genética para isso, às vezes o sistema ele sai do controle e a pessoa começa a ter uma sensação de que algo vai acontecer ou uma pressão antecipatória, mesmo que não haja nenhum inimigo real. Então o limite da normalidade é quando a ansiedade passa de uma ferramenta e passa a ser um bloqueio. Quando aquela ansiedade que te paralisa, que você não consegue nem reconhecer qual é o inimigo, ou aquela pessoa que sofre muito antes da hora por inimigos fantasiosos, ou que sentem
podem do nada o coração disparar, a respiração faltar, a mão congelar, ou que tem aqueles pensamentos intrusivos, repetitivos na cabeça que não quer ter, ou que está sempre preocupado com aquela versão catastrófica ou negativa do futuro. Então é porque já passou do limite da normalidade. A ferramenta perdeu a sua proteção e começou a te atrapalhar. Então tem que buscar ajuda, psicólogo, clínico, psiquiatra, sem preconceito, porque você consegue reajustar quanto antes você buscar ajuda. Perfeito. Eu queria frisar essa palavra que ele usou, preconceito. Preconceito tem que ser sem preconceito mesmo, porque eu sempre falo isso no programa há muitos anos, a gente não pode separar o nosso corpo. O nosso joelho não é mais ou menos importante do que a nossa cabeça. Por que a gente vai no ortopedista e fica com preconceito de ir no psiquiatra? Por que a gente fala para um amigo normalmente que está tomando um remédio para pressão alta e fica super constrangido se alguém sabe que você está tomando um remédio psiquiátrico para ajustar um problema de ansiedade, um problema psíquico? Temos que vencer o preconceito, tá? Agora, antes da gente falar, porque eu queria depois que você falasse dos principais sintomas, você falou alguns, né? A nossa equipe foi pras ruas. Ah, legal. E aí, nessa, a gente já percebe um pouquinho quais são as dúvidas e eu acho que nas respostas a gente já vai ajudar muita gente a entender também. Nossa, vamos acompanhar então. Vamos então acompanhar essa rodada aí de perguntas. Um dia antes da prova ou da entrevista de emprego, eu costumo ficar um pouco nervoso. Isso pode ser ansiedade? Ótima pergunta, colocação, parece que ele estava até escutando a gente, né? Então, todo mundo tem ansiedade diante do novo, do inédito, daquilo que preocupa. E essa ansiedade é uma ansiedade do bem, é importante. Até no livro tem uma frase que eu cito assim: antes de alguma coisa importante, de executar algo grandioso, você tem que jantar com a ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz parte desse pacote de enfrentamento. Agora, ela tem um limite. Se essa ansiedade só te der um frisson, uma sensação e te levar à concentração na hora da entrevista ou da prova, isso é bacana. Agora, se ela te bloquear, te der branco, te paralisar, ela é excessiva, ela passou do limite, ela é um problema. Então, todo mundo precisa se vigiar e ver se a sua ansiedade passou do ponto. Se ela começou a te bloquear e baixar o seu rendimento, é igual o sal, a pimenta, um pouquinho acende, ela te antecipa aquela parcela do estresse do bem. Mas se exagerar, se você derrubar um saleiro ou derrubar muita pimenta, ela vai contaminar e perturbar seu rendimento. Então ele deu um exemplo de uma ansiedade do bem, aquela que tem um alvo. Ele falou, no dia seguinte eu tenho uma entrevista de emprego. É importante ter essa ansiedade, curti-la e ela vai te ajudar. Mas se não tivesse esse alvo, se fosse algo que tivesse todo dia e se prejudicar o resultado, aí essa ansiedade é uma ansiedade doença, patologia. Aí precisa ser tratada. Aí precisa ser tratada para readequar o rendimento. Próxima pergunta. Tarde. Eu gostaria de saber se é verdade, se é correto afirmar que a ansiedade é uma doença que faz parte da vida moderna? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque a gente fala mais em ansiedade recentemente. Isso, existe um viés, porque a ansiedade ela foi descrita da forma que a gente imagina lá agora, nos últimos 30, 40 anos. Então é um diagnóstico moderno. Mas a gente tem descrições antigas. Toda a história da medicina foi marcada por questões de ansiedade. Desde as guerras, na Guerra Civil Americana, por exemplo, que foi em 1800 e pouco, a gente já tinha descrição de síndrome de estresse pós-traumático. Quem já viu aqueles filmes de guerra, percebe que o cara sai da guerra e a guerra não sai da mente da pessoa. A pessoa tem revivência. Hoje a gente chama de síndrome do estresse pós-traumático. Então a síndrome do pânico, que foi descrita mais recentemente, melhor descrita, ela já tinha descrições antigas com outros nomes. Então, a história da humanidade sempre foi marcada por ansiedade, mas o ritmo de vida moderno favorece, porque hoje a gente descansa pouco, a gente está muito no multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo, muito conectado nas redes sociais, mídias sociais, então cria aquela expectativa. A gente tem um grau de cobrança, Cláudia, muito alto hoje. A gente cobra uns aos outros, a gente critica uns aos outros e a gente critica a nós mesmos. Então a gente é muito perfeccionista, hoje em dia a gente tolera muito mal o erro. A gente não quer errar, não pode errar, tem que estar tudo muito perfeitinho. Isso deixa o cérebro muito pilhado. Coloca o cérebro nesse sistema de estresse, que ele deveria entrar de vez em quando e sair, coloca ele constantemente nesse sistema. E aí ele tem dificuldade de desligar. Ele vai começar a ter esses bugzinhos, desse alarme que vai começar a disparar na hora errada. E aí vai surgir o transtorno de ansiedade. Então, o nosso ritmo moderno de vida, ele é favorável, ele é muito fértil para a ansiedade. Mas a ansiedade não é só fruto desse estilo. É fruto de genética, é fruto de história de vida, às vezes é uma história traumática, criação também, depende um pouco disso, e é fruto, por fim, desse nosso estilo de vida. Então, tem que olhar essas vertentes para entender por que alguém é ansioso e outro não. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Maria José. Sou aposentada, tenho 70 anos.
De vez em quando eu tenho umas tristezas, que começo a chorar e fico com falta de ar. E vou ter que começar a tomar um medicamento, sim, para ansiedade. Mas a minha dúvida é se tem cura. Se eu vou voltar a ser como antes, que eu não vou precisar mais tomar esse remédio, porque eu tenho medo de ficar viciada em remédio. Pois é, as pessoas têm esse medo, né? Não quero tomar o remédio psiquiátrico porque isso pode viciar. É verdade isso? Primeiro, antes de respondê-la? Isso a grosso modo, bobagem. Isso faz parte um pouco desse preconceito da desinformação. A ignorância é o que traz o preconceito. A gente às vezes tem medo do tratamento, mas a gente devia ter medo da patologia. A ansiedade, uma da patologia, ela vicia, ela escraviza. Quanto mais ansiedade, mais medo você tem. Medo gera medo. E aí você vai começando a deixar de enfrentar porque está com receio. Tem pessoas que não entram no metrô, que não entram num ônibus lotado, que tem medo de falar em público. Então é interessante, a ansiedade, se não tratada, ela vai crescendo. Ela é um bichinho que você vai alimentando. Então tem que tomar cuidado. Com relação ao tratamento, ele é muito efetivo. Ele é muito bom. Tem dois tipos de tratamento. Aquele que você faz preventivamente, tomando um remédio diariamente. Você pode tomar ele por 6 meses, 1 ano, sempre com o auxílio do médico, né? Além do tratamento medicamentoso, você pode fazer terapia, atividade física aeróbica, revisão dos seus papéis sociais, do seu nível de estresse, né? Apego às coisas que você às vezes abandonou. E aí eu incluo também a fé, a religião. Então você tem que fazer várias coisas além do remédio. O único remédio que pode viciar, entre aspas, é o tarja preta, que às vezes é usado para abolir a crise de ansiedade. Então, às vezes a pessoa tem uma crise de pânico e aquele remédio acalma. Esse remédio, quando usado de forma muito excessiva, muito tempo, ele pode perder um pouco do efeito ou dar sintomas de abstinência quando você retira. Por isso que hoje, modernamente, a gente reserva esse tipo de remédio para pessoas que usam muito eventualmente ou só no começo do tratamento, nunca como tratamento de médio e longo prazo. Para isso, você tem outros remédios que não viciam. Ela mostrou uma coisa importante, a ansiedade não tem idade. 70 anos, começou com sintomas de tristeza sem motivo e tensão antecipatória. Talvez ela tenha um quadro depressivo associado e ela fez uma coisa que é muito importante, buscou ajuda. É uma doença democrática. Pega rico, pobre, preto, branco, jovem, até criança hoje em dia tem quadros de ansiedade. É importante você não ter preconceito com si e nem com o outro. Ajudar, se você reconhecer alguém com ansiedade, a levar para uma ajuda. Psicólogo, o próprio clínico, o próprio ginecologista. Hoje em dia, com 18 milhões de ansiosos, transtornos de ansiedade, não tem nem psiquiatra suficiente, né? Então tem que buscar a ajuda de um médico e ele vai saber encaminhar o caso com qualidade e até encaminhar para um psiquiatra em casos mais graves. Perfeito. Aprendemos então que tem que ser tratada, senão piora. E se tratada, melhora. E tratando precocemente, você pode usar o remédio por menos tempo. Então você consegue se livrar do remédio, que é um temor das pessoas. As pessoas falam assim, o remédio vai me transformar, o remédio vai me fazer uma pessoa que eu não sou. Isso é mentira. Na verdade, quem faz você ser quem você não é a depressão, é a ansiedade, a doença que te transforma. O remédio tenta restabelecer. Lógico que existem remédios e remédios, tem efeitos colaterais, tem custo, mas como qualquer tratamento, a gente tem que tratar também nosso cérebro. Ele também tem as suas insuficiências. Não é só o coração, o rim, a pele. O cérebro também tem a sua insuficiência emocional. Ele também pode adoecer por depressão, ansiedade. Se você pegar as 10 doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a OMS, você vai ver que a depressão é a primeira, é a mais incapacitante. Mais que tuberculose, que o câncer, que o infarto. E a ansiedade é a 6ª colocada. E a enxaqueca é a 10ª. Então, de doenças que estão aí do pescoço para cima, no cérebro, a gente tem 3 entre as 10 doenças mais incapacitantes, que mais levam a pessoa à perda de dias de trabalho. Prestar atenção e tratar. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para resolver a minha ansiedade, que é tão forte que eu não consigo viver só o dia de hoje. Eu vivo o dia de amanhã também, com muita preocupação, medo de tudo. Então, gostaria de saber se tem alguma solução para esse caso. Perfeito. A pergunta é excelente e ela colocou ali 2 sintomas clássicos da ansiedade. Vou falar, você até pediu para a gente citar os sintomas mais comuns, a gente vai dividir didaticamente em sintomas psicológicos, sintomas cognitivos, intelectuais e físicos. A ansiedade mexe com esses três grupos. Psiquicamente, a pessoa ansiosa, ela sofre antes da hora, sofre por antecipação, ela perde o contato com o presente e fica preocupada com alternativas. O cérebro do ansioso, ele não pensa muito em probabilidade, ele pensa em possibilidade. Se é possível algo dar errado,
é o vai que, e se. Ele fica preso, gastando energia e sofrendo antes da hora, antes daquilo acontecer. Ele também tem uma lupa pro estresse. Às vezes um pequeno problema pro ansioso vira um grande problema, ele fica imerso naquele pensamento. Ele pode ficar irritado nas fases de descompensação, intolerante, às vezes meio pavio curto. Ele quer ter o controle, ele é meio controlador, meio perfeccionista, quer ter o controle das variáveis. Então ele sofre muito com esse estresse. Então os sintomas psíquicos também podem dar medo, e ela falou, eu tenho medo, receio, né? Insegurança, sensação de vulnerabilidade. Em crises graves, a pessoa pode ter uma sensação até de que vai morrer ou que está com uma doença grave. Então ela pode perder a crítica com relação aos próprios sentimentos. Da parte física, a ansiedade ela pode falar com o corpo à distância. Então a pessoa pode ter formigamento nas mãos numa crise de ansiedade, tremor por liberação de adrenalina e cortisol, transpiração, pupila dilatada, coração ele pode bater mais rápido, a pessoa pode sentir o coração batendo, que não é comum. Ela pode sentir um aperto no peito. Tem gente que até acha que está tendo um infarto, uma opressão, uma angústia, como se alguma coisa tivesse montada, então essa angústia que não passa. Ela pode sentir tontura. Muitas vezes as pessoas procuram no consultório, estão com uma labirintite, vai ver uma vertigem fóbica, da ansiedade. Uma sensação que você está num barco, ou que não está tocando o solo, ou uma sensação de que você está vivendo um sonho, ou que você está num filme. Interessante que modernamente a gente está reconhecendo também os sintomas cognitivos. Pessoas ansiosas se sentem desatentas, esquecidas, porque elas estão sempre no multitarefa, fazendo uma coisa pensando em outra. É sempre uma competição de estímulos. Elas têm uma tendência maior à compulsão, a comer errado, a se premiar de forma errada, podem dormir mal, podem ter baixo rendimento sexual. Então a ansiedade, ela fala à distância. Alteração gastrointestinal, diarreia, obstipação, problemas de pele e cabelo. Olha, eu acho que a gente poderia passar o dia falando e citando aonde a ansiedade ela pode agir. Pode alterar a pressão arterial, o controle de quem tem diabetes e colesterol alto. Então é uma doença, porque o cérebro é o grande gestor do corpo. Quando ele começa a dar sinais equivocados, o corpo responde como um todo. E às vezes o paciente procura outros especialistas até identificar que o problema dele era na mente. Era o cérebro que perturbou o sistema cardiovascular, hormonal. Até a imunidade cai com a ansiedade. Quem já não viu, é época de prova ou de tensão, é parecer aquele herpes na boca, o labial. Verdade. Você tem mais cortisol, baixa a imunidade e fica muito mais sensível a vírus. Então é uma doença que pega o corpo como um todo. Nossa, como é importante a gente aprender tudo isso, né? Agora, você tocou em alguns pontos que tem a ver com a alimentação, né? Você falou de intestino, de compulsão alimentar. Como o nosso corpo é todo integrado, e eu fico pensando que é meio como se fosse uma bola, né? Aquilo que a gente come também pode afetar no nosso cérebro? O alimento pode deixar a nossa mente mais ansiosa? Pode. A gente até brinca que nós somos o que comemos, né? Então você cuidar da sua alimentação é muito importante. Primeiro, com relação a não pular a refeição, porque a fome te coloca no estado alternativo, a não ser que seja, lógico, com o apoio de nutricionista. Alguns alimentos, eles podem ser um pouco neuroestimulantes, principalmente aqueles alimentos muito ricos em cafeína. Então, se a pessoa já tem uma tendência à insônia, já tem uma tendência à ansiedade, é importante que ela não abuse de alimentos muito ricos em cafeína. Café, chá preto, mate, refrigerantes à base de cola. Hoje em dia também está na moda suplementos. Tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes o suplemento que tem o pré-treino ou o suplemento da academia sem recomendação nutricional, ele pode exacerbar a ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa me procura com uma crise de pânico é: o que você está tomando? Às vezes vem um remédio manipulado ou alguma coisa que alguém sugeriu na academia e ali você encontra alguma coisa que é muito estimulante, um termogênico, como a cafeína mesmo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Questões hormonais, também é importante você tomar cuidado. Então, com relação à alimentação, sempre consultar um nutricionista na dúvida. Tem pessoas que têm intolerância a um ou outro alimento. É importante que você personalize essa questão. Agora, alimentos que fazem bem para a ansiedade. Alimentos ricos, por exemplo, maracujá, o alface, alimentos que têm ricos em triptofano, que é um precursor da serotonina. A banana, por exemplo, é banana. Então, tem alimentos que acabam ajudando um pouco nesta questão. Então, na dúvida, sempre personalizar a sua alimentação com a ajuda de um profissional. E o que eu acho que é o melhor é o nutricionista. Perfeito. Tenho mais perguntas gravadas? Ou eu posso passar para o WhatsApp? Então, vamos lá. Agora, a sua pergunta, você que mandou, que está participando do programa. Que tá chegando agora. Né? Tem bastante pergunta já. A Ana Cláudia Santos, da Anunciação, mora em Santo Amaro, na Bahia, e ela fala: sofro muito de ansiedade. Gostaria de saber o que faço para melhorar, se tem algum tipo de alimento que melhore. E ela fala: eu tomo calmante.
Vamos falar então das duas situações. Primeira coisa, quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que pensar nas 6 etapas. Primeiro é você reconhecer que você não tá bem. Ela já reconheceu. Eu tô acima, tô muito irritada, tô muito cansada, meu cérebro não consegue desligar. E sabe que tem 5 tipos de ansiedade. Você tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa que está sempre um pouquinho acima do nível da ansiedade. Você tem a síndrome do pânico, crises agudas e avassaladoras que te tomam com muito sintoma físico. Você tem o estresse pós-traumático com sintomas de revivência. Você tem as fobias, que são aqueles medos. Você tem o TOC, que alguns especialistas colocam dentro do transtorno de ansiedade. Então, existem vários tipos de ansiedade. Primeira coisa, reconhecer o problema. Segundo passo, procurar ajuda. Procurar o psicólogo, o nutricionista, o educador físico e o médico. Terceiro passo, mudança do estilo de vida. Reconhecer em que momento da sua vida você adoeceu. Será que houve uma questão hormonal? Será que seus papéis sociais não são adequados? Será que você não tem que voltar ao esporte? Será que você não tem que voltar a se alimentar corretamente? Será que você não começou a ter projetos de terceiros que estão te atrapalhando? Será que você não tem que se apegar aos seus projetos? Será que você não precisa dormir melhor? Então, é importante que você faça uma revisão e mude hábitos, porque o seu cérebro ele é um camaleão. Então, se você oferece guerra, ele vai estar no sistema de guerra, que é luta ou fuga, que é o sistema de ansiedade. Se você oferece paz, ele vai estar no sistema de paz. É muito comum a gente nutrir o cérebro com adrenalina, cortisol e ritmo de guerra e depois cobrar que ele desligue na hora que a gente quiser. Não funciona assim, existe uma inércia mental. Então, às vezes, a ansiedade ela vem pro bem, ela vem para te alertar, para te falar que você está fazendo alguma coisa que vai prejudicar a sua vida. Então ela pode ser bem-vinda se vier mudar o seu estilo de vida. Medicamento pode ajudar, seja o preventivo, seja o medicamento mais forte. Ela falou que usa Ela falou que tá tomando calmante. Se ela o faz com a ajuda de um médico, está recomendado. Existem fitoterápicos, elementos mais naturais, e tem os remédios que o médico pode prescrever. Além de tudo isso, tem uma coisa que é muito importante, que é a psicoterapia. Então, a psicoterapia ela pode ajudar. Tem várias vertentes, desde a psicoterapia clássica, que pode ajudar a pessoa a se redimensionar, a se reestruturar, e até lidar com memórias mal digeridas, que podem hoje estar dando ansiedade. E tem um outro tipo de terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente chama de TCC. Essa é uma psicoterapia feita por alguns psiquiatras e alguns psicólogos, que é bem específica para fobias, pânico, toque, onde o terapeuta vai levando a pessoa a enfrentar os sintomas de ansiedade, mudar o foco mental, mudar o padrão. Então eu recomendo, além da mudança do estilo de vida, fundamental que você tenha a ajuda do médico, a ajuda do nutricionista, do psicólogo. E uma vez ansioso, sempre você vai ter que manter uma vigilância. Não adianta você tratar uma vez e achar que ela foi embora, acabou. Sempre manter o sinal amarelo e conhecer a linguagem do seu corpo, porque o seu corpo fala. Só que às vezes ele fala com uma linguagem que a gente não entende. Às vezes o sintoma é no pé e o problema é acima do pescoço. Quando você conhece o jeito que o seu corpo fala, você consegue reconhecer os momentos de oscilação para mais ou para menos. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se é normal ficar com enjoo quando estou ansiosa. Não consigo comer quase nada. Moro em São Bento do Sul e meu nome é Dulce. Pode acontecer. Ele é de outro sintoma. Gastrointestinal pode dar sintomas de má digestão e enjoo. Tem pessoas que têm dificuldade até para comer em público quando estão muito ansiosas. Então ela não consegue. Às vezes você vê uma reunião, todo mundo comendo, alguma pessoa não está se alimentando. Às vezes é uma tensão social que leva ela a não comer. Se ela comer, ela pode ter náusea. Então náusea é um dos sintomas possíveis da ansiedade, junto com a falta de ar, com a alteração intestinal. Muito comum procurar o gastro. Aí faz endoscopia e não encontra nada, e tá com a digestão ruim. Às vezes até se fala daquela síndrome do intestino irritável, que é uma doença gastroenterológica, mas que tem uma sobreposição com o quadro de ansiedade. Em torno de 40% a 50% das pessoas com intestino irritável tem também transtorno de ansiedade. No nosso intestino existe quase um outro cérebro. Tá cheio de neurônio, de transmissores, então é muito comum o primeiro sinal vir do estômago. Tem pessoas que têm até gastrite e úlcera por ansiedade mal regulada. Então o seu estômago é uma dessas pontas do iceberg da ansiedade. Perfeito. Próxima pergunta é da Fernanda Riquete de Canoas. Ela falamos o programa Vida Melhor. Abraço, Cláudia, obrigada. Ela gostaria de saber se há algum exercício para afastar a ansiedade. A gente já falou de várias coisas aqui, né? Mas tem algo específico? É verdade, o exercício físico fundamental. O exercício físico que melhora a ansiedade é o exercício aeróbico, pelo menos 2/3 aeróbico, que você faz com regularidade. O ideal é pelo menos uns 200 minutos por semana, umas 3 a 5 vezes por semana. Ao ar livre seria fantástico. Tem gente, por exemplo, que usa, além do exercício, usa terapias que ajudam no esvaziamento da mente e no relaxamento, como o yoga,
Então, você aprende a respirar conscientemente, a se esvaziar e se desconectar. Porque a gente ensina a criança e o jovem a se conectar. Cada vez quer resolver mais problema. Então a gente está aqui, mas está ligado com uma série de coisas que estão acontecendo fora do nosso perímetro. Então essa overdose de informação, a gente não ensinou as pessoas a fazerem o contrário, a se esvaziarem, a se conectarem com a sua essência, né? As coisas chegam pra gente sempre com estresse, com cara de urgência, de emergência, tem que fazer para ontem, tem que fazer bem feito. Então a gente tem que começar a ensinar nossos filhos, nossos jovens, as pessoas que nos circulam a esvaziar a mente. Tudo que ela fizer de contato com música, com yoga, com respiração consciente, com exercício aeróbico, vai melhorá-la. Perfeito. A próxima pergunta é da Liane, ela é do Rio de Janeiro. Ela fala, altos graus de ansiedade podem causar depressão e pânico? Pode. Pode. Pânico é um transtorno de ansiedade e a ansiedade não curada, ela pode levar você a mais isolamento, perda de confiança no seu organismo e pode levar a um quadro de depressão, às vezes até grave. Então é um fator de risco para depressão. Mas não só para depressão, é um fator de risco para suicídio, para abuso de substâncias, para infarto e AVC. Então a ansiedade não tratada, ela é uma porta, um portal aberto para doenças físicas e para outras doenças emocionais. Só lembrando aqui que a gente já ouviu do doutor que a gente precisa fazer um tratamento multidisciplinar. Então, um profissional da área médica que a gente tem que procurar, o médico especialista seria o psiquiatra. Aí podemos contar com a psicoterapia, exercício físico. São essas três pilares, é isso? Mudança do estilo de vida, com otimização do sono, redução do estresse, introdução de válvulas de escape. Mas você pontuou bem. Médico, a questão da psicoterapia e a questão do medicamento e da mudança do estilo de vida. Rosana de Vitória, eu não consigo me concentrar numa única coisa. Por exemplo, vejo TV, tô no computador, redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Eu sou igual a você, Rosana. Eu tava aqui entrevistando o médico, sentindo o cheirinho da carne que a gente vai fazer daqui a pouco. Já falei, gente, desliga o fogo da carne. Mas isso é ansiedade? Isso é um tipo de ansiedade, sim. As pessoas, elas tendem a entrar muito nesse sistema que a gente chama de modo multitarefa, onde a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, o que o cérebro faz é ficar pulando de uma atividade para outra. Ele desconecta de uma, conecta em outra. Isso não é bom, porque isso gasta muita energia. É igual um computador com vários programas abertos. Ele fica mais lento, ele começa a ter uma chance maior de travar. Surgiu o lapso. A gente hoje é como se fosse aqueles malabaristas que rodam pratos ou que estão fazendo malabares. Quanto mais objetos você está manipulando, pior é o seu rendimento. Isso é muito característico das mulheres, né? A gente tem até aquele apelido que a gente é meio polvo, né? Exatamente. Tem que tomar conta de tudo. E você disse que tem uma característica hereditária. Eu, por exemplo, me vejo igual a minha mãe, que também é ligada na tomada, presta atenção aqui e ali, tá sempre atenta. Mas isso é uma coisa que pode ser um sinal de ansiedade, sim, que é dar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso vai te cansar e vai te dar lapsos, vai te dar esquecimento, branco, desatenção, você vai ter uma taxa maior de erros. O ideal é que você entre numa atividade completa, com a plenitude mental e passa para a próxima. Hoje em dia, infelizmente, a gente está muito conectado. Tem pessoas que dirigem, por exemplo, mexendo no celular. Então, às vezes se conecta com a distância e se desconecta do nosso perímetro. Então, as pessoas até reclamam, eu fui jantar com não sei quem e ele estava muito distraído e eu não consegui ter um momento emocionalmente intenso, impactante com essa pessoa. Treinar a cabeça pro foco, então. Próxima pergunta é da Ângela, de Uberlândia. Ela quer saber se a ansiedade pode afetar o coração. A ansiedade ela pode se manifestar pelo coração, com dor, com taquicardia, com opressão. E se a pessoa tiver uma tendência à doença cardíaca, lógico que se o coração bate mais rápido, ela tem um risco maior de ter complicações cardíacas. O coração é um órgão que não para a vida inteira. Tá sempre batendo ali, né? Pá, pá, pá. E lógico que se você aumenta muito a adrenalina, se você é uma pessoa muito estressada, muito tensa, e a ansiedade amplifica o estresse, você tem um risco maior de envelhecimento precoce, infarto, arritmias. Então, quer cuidar do seu coração? Cuide do seu cérebro, essa é a primeira dica. O Wallace Cabral, do Rio de Janeiro, pergunta se medo é ansiedade. Na verdade, existe uma diferença, mas é um pouco existe uma superposição. O medo excessivo, a doença do medo, ela faz parte do espectro da ansiedade. A gente fala das fobias, que é aquele medo intenso e excessivo. Na psicologia, existe uma pequena diferença. O medo é aquela preparação quando o objeto já está lá. Quando alguma coisa está acontecendo. Eu tenho medo porque eu já estou naquela situação. Então, é um medo, alguma coisa que aconteceu. A ansiedade seria um pouco antes. Seria pela possibilidade de algo acontecer. Mas, na prática, eles são meio parecidos. Ambos vão te dar sensações cardíacas, respiratórias, físicas de que algo diferente pode acontecer. Vão levar a sua mente a ter hiperfoco naquele problema, a se desconectar do resto e vão trazer uma sensação psíquica de sofrimento, de angústia, de necessidade de mudança de comportamento. A gente chama isso de luta ou fuga. Então,
A psicologia diferencia, mas na prática são termos parecidos. Perfeito. A Silvia, que é de São Vicente, amando o programa, perguntando o que deve fazer assim que se sente ansiosa. Então a gente já falou aqui que é buscar tratamento, né? O quanto antes melhor. E às vezes a pessoa está numa crise de ansiedade. Quando ela está numa crise de ansiedade aguda, o mais importante é que ela cuide da sua respiração. A tendência é respirar cada vez mais rápido e curto. Isso vai levar a mais formigamento, mais sintomas de tontura. Então, respiração consciente. Enche o peito, espera alguns segundos, só depois você solta o ar. Tentar sair da situação. Está no metrô, está numa festa, tentar se afastar um pouquinho, tomar o ar. Colocar na cabeça que uma crise de ansiedade ela é desconfortável, mas ela não vai te levar à morte. Então você tentar colocar o pensamento em pensamentos menos catastróficos. Buscar a ajuda de alguém que você confia e aí sim, quando você tiver um tempinho, buscar ajuda médica. A Graça, falando de ansiedade criança, boa pergunta, ela é de Contagem em Minas Gerais. Como acabar com a ansiedade do filho de 9 anos? Tem que pensar que a criança, normalmente, ela já é mais ansiosa do que o adulto, porque tudo é novo, né? Então, a criança, ela tem uma energia diferente. Então, até a idade escolar, a gente acaba sempre lidando na base da tranquilidade. Quando passou dos 6, 7 anos, se a ansiedade ela é muito importante, vale a pena consultar um psicólogo infantil ou um psiquiatra infantil, porque algumas formas de ansiedade ficam exacerbadas. Então, é importante que você dê tranquilidade ao filho, que sempre converse, que você ensine a criança a verbalizar o que ela está sentindo. É muito comum a criança mudar o comportamento ou ficar muito impulsiva. Ela não é igual ao adulto, que refere medo, angústia. Ela às vezes nem conhece essa palavra. Percebeu que seu filho está com comportamento repetitivo, mudou o rendimento na escola, ou se ele está mais isolado, ou se ele está muito impulsivo nas coisas, é hora de sentar, conversar e, se for o caso, conversar com o psicólogo. A Elaine, ela é de Propiá, no Sergipe, pergunta, ansiedade faz cair cabelo? Pode fazer. A ansiedade pode alterar a sua pele, pode deixar a sua pele mais envelhecida e o cabelo também ele sofre muito. Se pegar os dermatologistas, eles sempre investigam esse quadro de estresse. Excesso de cortisol leva à baixa do cabelo. E o cortisol e a adrenalina são 2 hormônios relacionados à ansiedade. Então, além das outras causas, das causas genéticas, das substâncias, das causas hormonais, não pode perder esse espectro da doença ansiosa causando a queda de cabelo. Ai, aprendemos bastante, não foi? Então, acho que deve estar todo mundo com crise de ansiedade já pensando assim, preciso sair para procurar ajuda. Faça isso mesmo, quanto antes melhor. Doutor Leandro, muito obrigada. Não demore mais para voltar como demorou dessa vez, que ficou muito tempo sem vir aqui no programa, viu? Tava em abstinência já. A gente sente sua falta. Quem quiser mais saber do tema, a gente compilou o material no livro, O Cérebro Ansioso, já está em pré-venda aí. Quem quiser curtir nosso lançamento, semana agora, quinta-feira, é só passar lá. Tem o site, né, leandroteles.com.br, lá também a gente tem alguns textos sobre ansiedade. E no Facebook, fanpage, Neurologista Leandro Teles. No Instagram, Neuroleandro Teles. Acabei de postar nossa foto lá. Oh, que joia! Então vai lá. Bem a beleza da Cláudia. Até parece. Muito obrigada, viu? Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Até a próxima, tudo de bom. E eu te encontro quinta-feira, dia 7, 6h30 no Conjunto Nacional. Sarinha, você tinha feito uma pergunta? Não consegui abrir? Qual que era? Como lidar com pessoas ansiosas, ó. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E aí? É difícil. E você tem que lidar, porque a pessoa ansiosa, ela funciona numa outra rotação. É muito comum ela estar com outro grau de expectativa. É muito comum a ansiedade até contagiar um pouco as pessoas que estão por perto, né? A primeira coisa é que você precisa verbalizar aquilo que te incomoda. E você tem que também ajudar aquela pessoa a organizar o pensamento, a tentar encaminhar o pensamento de uma forma um pouco mais natural. Quem tá vendo de fora percebe. Muita gente fala, pô, Leandro, eu percebo que você é ansioso. Olhando de fora, a gente tem outra crítica. Uhum. E às vezes a pessoa tá tamborilando, tá se mexendo, tá atropelando as palavras e sequer tá percebendo. As pessoas falam, será que é indelicado falar? Não é. Vai lá e comenta. Sinto você um pouco ansioso, buscar ajuda, ajudá-la, mas para conviver você também precisa entrar um pouquinho na onda e respeitar que as pessoas são diferentes. E cada um tem a sua rotina e seu jeito de conduzir a vida. Perfeito. Mas é sempre bom a gente colocar nossos limites também, né? Eu penso assim. Você falou de verbalizar, eu também gosto disso. Verbalizar. Tem coisas que passam do limite e nos prejudicam, né? Então, pense nos seus limites, proteja-se, toca a vida e vive feliz.